Saudações a todos! Estamos dando início a mais um estudo da série Ciência e Espiritualidade, hoje com o tema Sincronismo. Veremos que quando um grupo de pessoas é submetido a determinados estímulos simultaneamente, tais como músicas, narrativas e palestras, o processamento semelhante desses estímulos tende a sincronizar sinais vitais dos participantes, tais como batimento cardíaco e frequência cerebral. Mas primeiro, a vinheta da série. Começamos relembrando que da última vez foi estudado o conceito de sincronicidade, tal como apresentado por Jung a partir de sua experiência no atendimento psicológico. Veremos agora que, apesar dos nomes serem semelhantes, sincronicidade e sincronismo tratam de fenômenos muito diferentes e de áreas diferentes. As informações que serão apresentadas sobre o sincronismo foram extraídas de artigos científicos devidamente referenciados para quem quiser consultá-los. Na continuação, estenderemos o conceito de sincronia para sintonia e explicaremos as diferenças. A partir desses conceitos de base científica, poderemos nos arriscar a avançar um pouco mais na área da espiritualidade, para tentarmos melhor entendimento de um fenômeno eminentemente espiritual, a corrente mediúnica. Vamos à definição. Sincronia: estado ou condição de dois ou mais fenômenos ou fatos que ocorrem simultaneamente, relacionados entre si ou não. No exemplo aí temos uma equipe de nado sincronizado. Os participantes têm movimentos sincronizados no tempo, se movem juntos num balé aquático muito bonito. Sincronismo. Então, a sincronia tem a ver com simultaneidade, com um fato, um acontecimento no tempo, ao mesmo tempo. No exemplo, vemos uma tropa feminina marchando de maneira sincronizada, muito bonita. Os movimentos são absolutamente iguais no tempo. Eles acontecem ao mesmo tempo. Bom, o que isso tem a ver conosco? Ciência e espiritualidade. Vamos sair da tropa e vamos para um culto religioso, não importa qual seja. Pode ser judaico, católico, protestante, ou até mesmo de Umbanda, onde o ritmo também é algo importante. E a pergunta é: o que a ciência já verificou, comprovou, em termos de sincronicidade, é aplicável a essas situações de cultos religiosos? Nós vamos ver que sem precisar de fazer analogia nenhuma, que sim, até certo ponto, os experimentos de laboratório e de campo demonstram que nós podemos esperar alguns tipos de sincronismo nesses cultos religiosos, sem aprofundar na parte espiritual, mediúnica propriamente dita. Comecemos pelo primeiro estudo, muito recente, está aí a referência, publicado em outubro de 2023, tem menos de 6 meses, vocês podem acessá-lo, onde foram feitas medições do público que, ao assistirem um concerto de música clássica ao vivo, 132 pessoas, num teatro, devidamente instrumentadas, assistiram 3 concertos musicais. E as medições feitas demonstraram vários fenômenos de sincronia, de sinais vitais. A premissa que orientou esse estudo foi a seguinte, algo que é quase que de conhecimento comum. Pessoas que ouvem música juntas, muitas vezes relatam sentir uma conexão poderosa uma com as outras, como resultado de sua experiência coletiva. Então, para comprovar se isso é verdade ou não,
essas pessoas foram instrumentadas. Elas ganharam luvas com sensores dérmicos, sensores de batimento cardíaco, sensores de frequência respiratória, atividade eletrodérmica e até mesmo o movimento do corpo, a movimentação corporal foi monitorada por câmeras. As pessoas se agitam, será que elas vão respirar fundo ao mesmo tempo? Coisas do gênero. O resultado, em essência, é o seguinte: o estudo comprovou a sincronização de várias respostas físicas em 132 espectadores de 3 concertos de música clássica, como corações batendo mais rápido ou mais devagar dos mesmos trechos musicais, e mesmo níveis de condutância da pele. Não é um termo comum. A condutância da pele está ligada a respostas emocionais. Por quê? Porque o sistema nervoso central controla de forma involuntária nossas glândulas sudoríparas. Se nós somos mais ou menos, mesmo que de forma imperceptível, a condutância elétrica na flor da pele, ela varia e a instrumentação científica pode medir isso com muita precisão. Então, a condutância da pele, medida pela atividade eletrodérmica, é uma resposta involuntária controlada pelo sistema nervoso central, que afeta a ativação das glândulas sudoríparas. Essa alteração na condutância elétrica da pele permite a identificação dos momentos que despertam maior emoção em nosso corpo. Desta forma, há alguns momentos em que a música levava os espectadores a se emocionarem, o aumento na produção de suor na mão, nos dedos, foi registrado por um aumento, uma variação da condutância térmica. Outras conclusões que se chegou: alinhamento das taxas de respiração, mas não dos tempos de inspiração e expiração. Quer dizer, taxa de respiração, quantas vezes inspiramos e expiramos a cada 3 minutos, por exemplo. Então, há uma tendência a um alinhamento, mas isso não significa que todos vão inspirar e expirar ao mesmo tempo. Cada um no seu tempo, mas tendendo a alinhar as taxas de respiração. Algo esperado, a personalidade da pessoa afeta o resultado. Imagine uma pessoa do tipo refratária, uma pessoa com dificuldade de socialização, uma pessoa mais fechada. Esta pessoa apresentou maior dificuldade de se sincronizar com o restante da plateia. Ao passo que pessoas mais abertas, mais sociais, mais amáveis, mostraram maior facilidade nessa sincronização com o restante da plateia. Algo importante é que as pessoas não têm consciência que sincronizaram seu ritmo cardíaco, por exemplo. A sincronização é imperceptível. Nós estamos aqui num tum-tum-tum, mas ninguém sabe disso. Eu mal me apercebo do meu batimento cardíaco, como é que eu vou saber que o do vizinho está igual? Então, para mim, eu estou ali assistindo e pronto. Me emociono mais, me emociono menos, fico sensibilizado e eu não estou sabendo o que está acontecendo com o meu vizinho, mas os equipamentos, os sensores colocados na plateia mostraram as sincronizações de maneira irrefutável. Destaque para a questão da personalidade. Pessoas mais suscetíveis e menos suscetíveis em sincronizarem-se. Sincronia quando um grupo de pessoas assiste ou escuta a mesma história. Um outro estudo, também através de medições, verificou que, assim como na música, o batimento cardíaco pode ser sincronizado quando um grupo acompanha uma mesma história, ou assiste algo junto. O estilo narrativo, seja auditivo ou visual, então pode ser um filme, sincroniza a frequência cardíaca dos participantes, mas com uma ressalva.
desde que seja interessante para todos, devido ao processamento semelhante de um estímulo comum. Interesse, atenção é fundamental. Se eu não gosto desse filme, se eu não gostei da história, se eu estou pensando na morte da bezerra, eu não vou sincronizar. Mas se eu estou atento, envolvido, eu tendo a sincronizar as batidas do coração com outros que estão atentos e envolvidos com aquela história. Porque nós estamos processando a mesma história ao mesmo tempo. Nós estamos no mesmo ambiente, escutando o contador, ou vendo o filme. Na hora que acontece uma passagem triste, não me entristeço, o meu vizinho se entristece também, eu me emociono, e eu me assusto, não sou um filme de terror, se tem só a musiquinha que acompanha esses momentos, já nos prepara para isso, nós já estamos até condicionados, então a sincronia acontece. Se uma pessoa dispersar a atenção, a sincronia se perde. Alguém me tocou, o telefone tocou, pronto, vou atender o telefone, desincronizei. As flutuações nas batidas do coração, vamos ressaltar isso, elas são em partes conscientes, mas depende do estado de atenção nosso. Nós temos consciência do batimento do coração, e algumas pessoas podem até dar uma controladinha nisso, vou me acalmar que a coisa aqui está meio braba, respirar fundo, etc. Então há uma iteração, mas não é o caso aqui. O caso aqui é nós simplesmente focamos na narrativa e o resto acontece naturalmente. Aqui está o estudo de onde esses dados foram retirados, também é muito recente, está disponível na internet. Alguém narrando ou um filme, mas sendo o mesmo fato, um grupo de pessoas simultaneamente escutando, os batimentos cardíacos vão se alinhando. Destaque agora para a questão da atenção. Perdeu a atenção, a narrativa se perde. Estímulos narrativos, essa é uma conclusão mais sintética, podem sincronizar flutuações da frequência cardíaca entre indivíduos que estão escutando esse mesmo estímulo narrativo ao mesmo tempo. Essa sincronização é interpessoal e modelada pela atenção. Interpessoal é entre pessoas. Tem aqui alguém contando uma história, 3 pessoas escutando, eu sincronizo com aquela história, os outros sincronizam também, então, de forma indireta, nós nos sincronizamos entre nós, okay? Entre pessoas. E também vai afetar a memorização. Observe que está aqui até uma inversão. Se eu prestei atenção numa história, eu tendo a memorizá-la melhor. Alguém que tem acesso à leitura de nosso eletrocardiograma durante a contagem, durante a narrativa, vai saber se eu sincronizei ou não e vai concluir que, olha, você sincronizou, então você memorizou melhor essa história. Fulano não sincronizou, fulano terá mais dificuldade de lembrar essa história, porque não prestou atenção. Óbvio. Esses efeitos na frequência cardíaca não podem ser explicados pela respiração. Tentaram ver se havia alguma correlação com a respiração, não é pela respiração. Observem que no caso dos concertos havia uma tendência que as taxas de respiração sincronizassem, mas não inspirar e respirar. Então, a relação não é tão direta quanto a respiração. E a questão da atenção e da consciência com que nós aplicamos no escutar a história. Pacientes com distúrbio de consciência ou mesmo inconsciente não vão sincronizar, óbvio. Se eu estou dormindo no meio do filme, eu não sincronizo com ninguém e não vou lembrar de nada depois. Mas não preciso chegar a tanto. Se eu tenho algum distúrbio, algum déficit de atenção, né, alguma hiperatividade que me impede de me concentrar nesse filme, nessa história, prestar atenção nisso, então eu também não vou sincronizar com os outros que estão assistindo ao mesmo tempo. De novo aqui, o artigo, essas figuras são tiradas do artigo científico.
destaque para a questão da atenção. De novo, atenção. E atenção ligada com um grau de memorização. No terceiro artigo científico, está aí a referência também, aqui em cima. Também são todos muito recentes, alguns desse ano, outros do final do ano passado. O objetivo aqui agora foi foco no cérebro, ondas cerebrais, sala de aula. Só que é interessante que eles já sabiam que, até pela experiência anterior, ou de outros artigos, eu peguei 3 como exemplo, tem muita coisa já feita, muita coisa recente feita. Mas já se sabia ou se esperava que, numa sala de aula, as ondas cerebrais dos estudantes sincronizassem entre si. Aqui o objetivo foi o inverso. Vamos medir se eles sincronizaram e, através dessa medida, nós saberemos se eles prestaram atenção ou não na aula, se eles estavam engajados ou não na aula naquele momento ali de interação. Tá? Percebe que é um passo além, né? Imagine um professor que pudesse ter esse controle da sua turma sem precisar cada um colocar um capacete, que já foi um grande avanço, um capacete portátil. Isso não foi feito em laboratório, não foi feito em sala de aula real, porque hoje o equipamento já é portátil. Mas se ele tivesse apenas um sensor, tipo uma câmera, que medisse isso, ele poderia dizer: fulano, você não está prestando atenção. Estou sim, tá, não, você deve estar pensando na morte da bezerra. Você está olhando para o quadro, mas está aqui, você não sintonizou. Pode ser que no futuro isso chegue a algo assim. E uma das conclusões já mais importante é que a atenção compartilhada em um mesmo ponto focal, a aula, o professor, é a provável fonte de sincronia cérebro-cérebro. Um ponto focal. E aí nós vamos processar a informação desse ponto focal juntos, simultaneamente, tendendo a sincronizar as ondas mentais que nós usamos nesse processamento. Está aqui um sketch da sala de aula que foi usado, quantidade de estudantes, posicionamento, isso tudo foi analisado, o posicionamento, a posição do professor. Fizeram um teste com estudantes que interagiram antes da aula, não interagiram, estudantes que ficaram juntos, estudantes um em frente ao outro, estudantes um do lado do outro, tempo, tipo de exposição, se foi uma projeção, se foi o professor falando, e conclusões diversas foram tiradas. Não temos aqui tempo, nem precisamos chegar nesse grau de profundidade, mas na essência é isso aqui. Quando os estudantes que apresentaram alto grau de engajamento tinham as suas ondas cerebrais sincronizadas. Os que não apresentaram alto grau de engajamento, aqueles que estavam, os distraídos, não sincronizaram. Esses sincronizaram, os outros não. Resumindo, 3 artigos, 3 experimentos, 3 medições. Tá? Aqui não se tentou levantar teorias, explicações, nada muito profundo a esse respeito. Foi um estudo empírico. Vamos medir e ver se acontece. Fato. Sincronizou? Não sincronizou. Música clássica ao vivo em um teatro. 102 participantes. Assistir e escutar a mesma história. Sala de aula. Juntando tudo no mesmo saco, a grosso modo pode-se dizer que aconteceu a sincronização das batidas do coração, da frequência das ondas cerebrais e dos níveis de condutância da pele, mostrando que havia momentos em que compartilharam emoções comuns. De qualquer forma, a explicação, sem grande profundidade, é que é preciso uma atenção compartilhada em um mesmo ponto focal. O mais provável é que essa atenção compartilhada seja a fonte de sincronia entre os participantes. Eu estou escutando uma música, você está escutando uma música, eu me emocionei num ponto da música, que é um ponto triste, você também se emocionou naquele ponto triste, a sua condutância mudou, a minha condutância mudou. Um ponto lá qualquer de um filme,
alguém foi morto, ou eu levei um susto porque apareceu um monstro, todos se assustaram, alguns berraram, e por aí vai. Mais alguns destaques. A sincronização é imperceptível. Nós não sabemos na hora se estamos sincronizando ou não. Pessoas abertas a novas experiências, pessoas amáveis, pessoas receptivas, mais facilmente sincronizam. As pessoas fechadas e refratárias têm mais dificuldades. E a história do processamento. Isso é uma das coisas mais importantes. O processamento semelhante de um estímulo comum, o filme, a história, a aula, desde que seja interessante para todos, sincroniza sinais vitais dos participantes. Por que tem que ser interessante? Porque se não for interessante, eu não presto atenção. O ser humano me distrair. E a atenção aqui aparece como um ponto essencial ao fenômeno de sincronização. Se nós olharmos para a palavra atenção com atenção, nós vamos lembrar que a atenção ela vem do latim, vem de duas palavras latinas. Ad tendere, que significa esticar-se para. Quando eu presto atenção em alguém, eu estou me esticando para essa pessoa, estou me envolvendo com ela, estou me ligando a ela. Ad tendere, prestar atenção. Se eu não presto atenção, eu estou ignorando essa pessoa e o que ela está fazendo, e aí não se pode esperar esse fenômeno de sincronismo. Se a atenção se dispersa, se perde a sincronização.